Muito bem, começa mais um BT Papo aqui no canal de vídeos do blog bibotalk.com.br. Hoje eu quero falar com vocês sobre o cristianismo judaizado. Todo mundo falando aí do Templo de Salomão, mas o Templo de Salomão, que não é de Salomão, tá mais para Templo de Herodes, que foi construído pelo Edir Macedo. Não é bem sobre isso que eu quero falar, mas o fato dessa construção aí colossal me levou a pensar sobre algumas questões, sobre esse cristianismo judaizado. Como o cristianismo, e principalmente a igreja moderna, tem pego elementos do judaísmo e tem trazido para a sua arquitetura, para a sua liturgia, né? O Templo de Salomão ele me levou a pensar que realmente como o ser humano gosta de imagens. Como nós gostamos do visual, e o visual ele é importante para a nossa fé, nós não podemos negar essa realidade. Tanto os profetas do Antigo Testamento, como Jesus no Novo Testamento, e até mesmo algumas práticas da igreja primitiva, elas eram compostas de ações, coisas visíveis, são chamadas de ações parabólicas. Ou seja, Deus sempre manifestou a sua vontade, comunicou a sua vontade, falou da sua palavra através dessas ações. Por exemplo, quando a gente vê Deus se manifestando a Elias no Monte Horebe, a gente vê lá uma série de elementos, fogo, fumaça e o sussurro suave. Deus se manifestando através de elementos da natureza. Então é uma espécie de ação parabólica. Ou a gente vê Isaías andou peladão e descalço por 3 anos para comunicar uma mensagem de Deus, um prenúncio daquilo que Deus ia, prenúncio ou presságio? Um presságio daquilo que Deus iria fazer lá no Egito, com a Etiópia. Leia lá Isaías 20 que você vai entender o contexto. Então, Oséias casou com uma prostituta, deu nomes horríveis aos seus filhos. Então são ações parabólicas que comunicam uma mensagem. Falando dessa importância, que o ser humano precisa do visual para às vezes entender uma mensagem. Jesus, ele comeu com pecadores, ele cuspiu no barro e curou a pessoa com barro lá e o cuspe. Tem uma série de ações que Jesus faz, porque essas ações tornam a mensagem às vezes mais clara. Aquela ideia de que atitudes valem mais que 1000 palavras. Então é mais ou menos isso que está por trás das ações parabólicas. Elas têm como propósito despertar a curiosidade, a atenção, para alcançar aqueles que não querem ouvir a palavra falada. Quem estudou ações parabólicas define mais ou menos dessa maneira. Então, mostrando da importância do visual para o despertamento da fé. Então é comum esses acessórios, os acessórios de Deus, o Conrad vai utilizar na sua teologia do Antigo Testamento. É muito comum, só que o importante não são esses acessórios, a ação parabólica em si, mas a mensagem que ela quer transmitir. Então o Templo do Macedão me despertou um pouco, essa questão da importância do símbolo para a fé cristã. Nós temos, por exemplo, 2 símbolos que são basilares da fé cristã, que fazem parte da doutrina cristã, que é a ceia e o batismo. Então vocês percebem que são símbolos para representar algo maior. O importante da ceia não é o pão e o vinho, e sim o que ele representa, tanto que a maioria das igrejas cristãs trocou o vinho pelo suco de uva, ok? Porque o elemento em si não é o importante, mas o que ele representa. E o que o Salomão fez? Melhor, o que o Macedão fez? As igrejas neopentecostais trabalham muito com o simbolismo. E o problema não são o simbolismo em si. O problema é quando o simbolismo ele se ancora em práticas que já não dizem mais respeito para a fé cristã. Então não é pecado, por exemplo, você fazer lá um corredor e onde vai ter pastores orando por você. O problema é que se você condicionar que somente se tiver um corredor lá de fogo é que vai ter a bênção de Deus. Então é nesse sentido que o simbolismo começa a ser um problema. Ou quando eu pego elementos que não dizem respeito à cultura cristã. O fato do Macedão ter construído o Templo de Salomão reforça muito bem isso. Por que construir um templo?
Na verdade, eu nem sei como é que ele fez a parte interna do templo, mas eu duvido que seja como o templo de Salomão ou como o templo que o Herodes fez ali antes de Cristo, né, para fazer uma moral com os judeus. Mas qual foi a sacada do Macedão? É que bebe muito nas origens católicas do cristianismo. Você trabalha muito com o visual e aquilo vai despertar a fé das pessoas. O problema é que o templo não tem nada a ver com a fé cristã. São elementos que Jesus já superou. O templo não é importante para a fé cristã. Ter um templo, lá como era o de Salomão ou de Herodes, não é importante, isso não diz respeito. O Novo Testamento não apoia esse tipo de prática. Então, não é nem sobre o templo de Salomão que eu quero falar muito aqui, porque ele é um absurdo por si só, o que o Macedo. Ele foi uma ótima sacada, porque o cara tem visão de mercado e ele vai trabalhar com o imaginário das pessoas e muita gente vai lá e vão fazer peregrinações para o templo do Macedão. Mas isso me levou a pensar o seguinte, que será que nós temos moral para falar do Edir Macedo? Porque eu vejo muitos elementos judaicos entrando no cristianismo e eles não têm um mínimo sentido para a igreja. Por exemplo, eu já vi igrejas cristãs que possuem o candelabro ou a menorá enfeitando o púlpito. Gente, esse é um símbolo judaico, ok? Ele representa a presença de Deus no meio do seu povo, mas o Novo Testamento, a prática da história da igreja não apoiam o uso desta imagem. O que às vezes me dói é que as igrejas têm, algumas igrejas, principalmente as pentecostais, elas não usam a cruz como símbolo, sendo que é um símbolo que realmente remete a algo do cristianismo, mas utilizam elementos judaicos. Então, a menorá, ela não diz nada para a fé cristã. Não, irmão, mas representa a presença de Deus no meio do povo. Não, Jesus é a presença de Deus no meio do povo. Emanuel, Deus conosco, ele é o nosso candelabro. Se fosse assim, então a gente usa o candelabro para fazer uma referência a Jesus. Poxa, é forçar demais. Quem chega na igreja não vai olhar para aquele candelabro lá, nossa, Jesus, né? Não, porque não é um estímulo visual que diz respeito à nossa fé. Então é sem sentido. Outras igrejas colocam a estrela de Davi, né? Eu já vi uma igreja que tem no piso da igreja é a estrela de Davi. Primeiro que a estrela de Davi é um símbolo pagão que só foi utilizado pelo judaísmo a partir do século XV, ou seja, não é nem um símbolo que é ancorado no Antigo Testamento. É um símbolo pagão cujo significado varia de cultura para cultura e que só foi utilizado na cultura judaica, meio que, já que os cristãos têm um símbolo, nós também vamos adaptar esse símbolo aqui como a estrela de Davi, simbolizando, né, as grandes vitórias e tal. Não diz respeito à fé cristã. É um símbolo que não remete a nada para a nossa fé cristã. Aí eu poderia falar também do tocar o chofar, né? Chofar só era tocado por homens, sacerdotes. Leia Números 10. E eu não vejo sentido de se tocar chofar durante o louvor na igreja. Mas é pecado, Bíblia? Não, não é pecado. Mas eu não encontro bases no Novo Testamento e também na história da igreja para essa utilização. Não é pecado, mas eu não vejo sentido, eu não consigo entender o porquê daquele instrumento. Se você só toca como um instrumento musical, como se fosse um saxofone, beleza, o som dele é legal, mas se você toca, não, eu toco porque quando no antigo Israel era tocado ou em celebração ou quando era chamado para a guerra e tal, e nós estamos em guerra, aí já perde. Então o símbolo, se você toca só como instrumento musical, beleza. Agora, se você já toca puxando uma simbologia judaica, ele já não faz o mínimo sentido para a igreja cristã. E principalmente, nós também sacralizamos argamassas e tijolos. O Macedão, ele só construiu uma coisa melhor do que a nossa. Mas é muito comum no nosso meio nós também falarmos assim, a casa de Deus, é aqui nessa casa que a glória de Deus se manifesta. Irmãos, é muito comum nós ouvirmos, que bom que você veio na casa de Deus, na tenda do milagre, é aqui que Deus age. O púlpito a gente transformou num lugar sagrado. E não é. O templo não é sagrado. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Já cantava João Alexandre, que está cantando, na verdade, aquilo que Atos dos Apóstolos já está nos ensinando. Jesus, quando está conversando com a mulher lá no poço
em Samaria, ela estava lá com essa ideia de que não, existe um monte sagrado, uns adoram nesse monte, outros dizem que é nesse. Onde que é, Senhor, o templo sagrado? Olha, Deus, Ele quer adoradores em espíritos e em verdade. Já não é nesse templo, já não é nesse monte, não é em lugar nenhum. É onde você estiver. Então o templo do Macedão me levou a pensar que nós também temos esse problema com essa cultura judaica que a gente quer trazer para a igreja, como se ela fosse importante. E ela não é. Nós temos que cuidar quando os símbolos não nos remetem a algo que Cristo ensinou, não nos remetem a algo que tem a ver com a cultura do Novo Testamento, com a cultura do cristianismo. A gente deve tomar muito cuidado. E como eu disse, nós olhamos também lá para a nossa igreja, a gente fala até, né, igreja. Ok, não é pecado, não é errado você dizer, vamos lá à igreja. Mas aquilo que você vai lá no domingo à noite não é a igreja somos eu e você. É nessa igreja que Deus manifesta a sua glória, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala mal do Macedão, porque nós também temos muitas coisas para rever na nossa liturgia, rever nos nossos conceitos, porque eu acho que a gente vacila às vezes, né? Quando sacraliza argamassa e tijolo, né? Faz daquele lugar... Por exemplo, quando uma igreja tem milhões de atividades e elas acontecem tem que ser no templo, né? Vem à casa de Deus. E é um erro, porque aquilo lá... O endereço da igreja onde eu congrego que lá é um lugar onde eu vou para me reunir com a igreja, mas aquilo lá não é a igreja, aquilo lá é um templo e ele não é sagrado. Então, o erro do Macedo, ele também lança luz sobre alguns erros que nós cometemos e podemos pensar sobre eles e, quem sabe, abandoná-los. O símbolo é importante, só que o símbolo ele tem que fazer sentido dentro da cultura, dentro da tradição que você segue, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza o símbolo. E dois símbolos que a tradição da igreja preservou é o batismo e a ceia. O resto nós temos que tomar muito cuidado na sua utilização. E aí, o que você acha desse cristianismo judaizado? Deixa a sua opinião, o que eu esqueci de falar, se você concorda, se você discorda, coloque aí o seu argumento, coloque a sua opinião e se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, dê o joinha aqui e passe para frente o canal de vídeos do Bibotalk. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, em mais um BT Papo. Abraço, galera!